da Lua acabou. E galera, que episódio final, que obra de arte. Porra, porradaria dos deuses. Layla virando Avatar, a terceira personalidade do Cavaleiro da Lua, Jake Lockley. Pô, já chegou mitando, botou o Mark e o Steven no bolso. Vem comigo pra gente destrinchar esse episódio junto. Maneiro demais, galera. Vamos lá. NS Transmitter aqui. Galera, por mais que aqui no canal a gente sempre consiga pegar as referências, analisar trailer, e que a gente consegue ter uma noção do que vai rolar nos episódios, isso aconteceu com todas as séries que a gente analisou no Disney Plus. Ainda assim, Cavaleiro da Lua conseguiu me surpreender e muito. Porque por mais que as coisas, que a gente esperava e teorizava tenham acontecido, a execução na tela foi bem diferente do que a gente estava esperando. Pô, eu não imaginava que tinha como voltar, que o Mark ia voltar no deserto para buscar o Steven, e o cara se sacrificou por ele mesmo. É uma relação de amor ali, sabe? A mensagem final é que o Mark encontrou uma forma de amar a si mesmo e se aceitar. E que antes era uma coisa muito difícil pra quem não foi amado, nem pela própria mãe, não é? E o deus Osíris achou um gesto bonito, o Mark sacrificando pelo Steven, saindo do paraíso para isso, que abriu a passagem pros dois de volta pro mundo dos vivos. Pô, o cara saiu do céu e foi pro inferno salvar a outra metade dele. E apesar do corpo que eles voltaram tá condenado, cheio de buraco, de bala e tal, Khonshu mostrou que pode deixar o Mark bem apelão, quase imune à morte. Pode viajar pelo céu noturno. E pra quem não entendeu essa cena, tá? Era exatamente isso que eu falei. O Cavaleiro da Lua não necessariamente voa no dia a dia, mas em lua cheia todos os poderes dele são muito aumentados. Então o Khonshu transformou o dia numa noite de lua cheia, o que é bem apelão também, já que assim o Khonshu pode deixar os poderes do Cavaleiro da Lua no máximo sempre que ele quiser. Galera, nos quadrinhos isso não acontece não. O Mark geralmente depende das fases da lua mesmo pra ficar mais forte ou até mais fraco. Inclusive, quando rolou uma super lua especial, um evento celeste lá, o Cavaleiro da Lua ficou tão forte que desceu o pau nos Vingadores. Puxou as luas mais poderosas dos cantos mais distantes do universo pra esmagar o Thor. Olha o nível de poder. Era o Thor que tava merecendo um tratamento igual dos deuses egípcios no CM, né? Pô, tá merecendo ser tratado igual o Khonshu tá sendo. Vamos deixar esse alerta pra Marvel aí, ok? E galera, não sei vocês, mas eu curto muito mitologia, de verdade. Eu curto ver dois deuses gigantes com cabeça de jacaré, esqueleto de pássaro, saindo na porrada do lado das pirâmides do Egito. Porra, isso é maneiro pra caramba. Quem é que não gosta de ver esses bichos estranhos saindo na porrada? E vamos ser honestos, quem reclamou do CGI, pagou com a língua. Esse episódio foi lotado de CGI, tava perfeito. Sabe, foi um baita grande finale, foi um fanservice maneiro. E foi muito maneiro ver o Steven lutando agora que ele pegou a habilidade de luta do Mark. E foi uma baita referência também aos quadrinhos da Marvel Now. Por quê? Porque nos quadrinhos, essa personalidade que usa o terno não é o Steven, é o Senhor da Lua, o Mr. Knight. E ele é mais classudo, sabe? Gosta de usar bastões. Tem inclusive uma edição dos quadrinhos que é só porradaria franca do Senhor da Lua subindo uma escadaria e metendo um cacete em todo mundo com os bastões, no maior estilo John Wick. O cara é casca badass pra caramba. É curioso também que esses bastões na série vieram do nada, assim como as luzes que o Mark joga, né? Então é provável que o Mark e o Steven consigam criar armas que eles quiserem via magia. Isso é uma coisa que eu gosto, por quê? Porque nas HQs, a especialidade do Mark são armas brancas. Ele é especialista em todos os tipos de armas brancas que existem. Então você vai ver o Cavaleiro da Lua usando bastão, katana, nunchaku, foice, massa e por aí vai. Tem muita coisa assim, sabe? Ele é especialista em todas essas. Então é bom que o Sam esteja pegando esses elementos. É uma forma de tornar as lutas mais interessantes com armas diferentes, igual foi nesse episódio. Até Layla, quando virou Avatar da Taueris, também criou espadas e umas asas lá que serviam para escudo de ataque. Então deve ser uma habilidade padrão dos avatares. Inclusive eu achei que seria legal se tivessem mantido ela como Avatar da Taueris. Ela tinha virado uma super heroína egípcia. Tá em falta no Semi, né? Parece que todo super-herói americano usaram o Cavaleiro da Lua no Semi pra dar uma brincada com isso, aliás, né? Botaram ali pra ter várias nacionalidades. O Mark é americano, o Steven é inglês e o Jake Lockley é latino. Provavelmente ainda vão explicar da onde, né? Se é espanhol, mexicano ou qualquer outro lugar. Mas galera, eu vou falar pra vocês. Eu fiquei aliviado quando o Jake Lockley deu as caras. Porque, sinceramente, eu já tava prevendo o negócio do Mephisto acontecendo de novo. Galera me zoando sobre o Jake Lockley e tal. Cadê o Jake Lockley, Pedro? Só a teoria doida do Enem. Mas ainda bem que a Marvel dessa vez cumpriu, não me deixou só com a cara do Mephisto sozinho, né? Eu achei simplesmente perfeito. Por mais que nos quadrinhos o Jake Lockley seja só um taxista que pega informações do submundo do crime, investiga, coisa e tal, na série ele é um matador sanguinário pra caramba. Porra, porra, badass. Casca grossa. Vamos ser sinceros. O personagem tá precisando disso. O Cavaleiro da Lua tem que ser violento. It must be violent, man. Não dá pra ficar igual ficou com o Arthur Harrow no final.
A Amit ia fazer um genocídio, ia limpar a maior parte das pessoas do planeta porque considerava elas impuras. Pô, isso é pior que Hitler. Mas aí o Steven e o Mark, pô, ficam, não vou matar, é errado. Eu até entendo que um herói da Disney não pode cometer um assassinato gratuito assim, fora de combate. Então eu acho que o lance de ter uma terceira personalidade, tipo, mais poucas ideias, né? É uma boa sacada, foi maneiro. Mas é assustador quanto o Jake deve ser forte. Porque a Layla e o Mark apanharam pro Arthur Harrow, que tava lá como avatar da deusa Amit. Todos os outros avatares apanharam juntos. Mas aí quando o Jake assumiu o controle, desceu o cacete no Arthur Harrow, em todo mundo facinho. Tipo, pô, what the fuck? E dá pra ver que ele e o Khonshu são ruins de verdade, porque quando o Jake invadiu o hospital psiquiátrico que o Arthur Harrow tava, ele matou gente que trabalhava lá. Tinha poça de gente no chão. Então a série tá tentando deixar claro pro público, ó, esse cara mata, mas ele é um vilão, é uma personalidade do mal, hein? Não estão botando um herói pra matar, essa não é a mensagem, entende? Que eu acho que eles estão tentando falar isso pra gente. Porque a Disney tem esse conceito, né, do cast da Disney, os personagens da Disney, tô nem falando da Marvel, mas a Disney sempre assume personagens assim, de serem bondosos, good guy, family friendly, né, Mickey, Pluto. Então, pô, como é que vai pensar no Justiceiro? Mas agora a mensagem tá dada. A Disney falou, a gente pode fazer buraco também. Tá achando o quê? E eu gostei demais, que fizeram várias referências nesse final. O Arthur Harrow internado, a limusine que o Steven tem nos quadrinhos, a boinazinha do Jake Lockley, ele como motorista. Tinham muitos elementos ali pra fazer fanservice. O Jake Lockley estava praticamente como taxista, né? Ou melhor, como chofer de luxo do Khonshu. E de novo, o Oscar Isaac conseguiu mandar super bem na atuação. Você vê o rosto do Jake Lockley, né? E as expressões faciais dele são totalmente diferentes das do Steven e do Mark. O sotaque dele tá super bem feito também. Você olha e vê outra pessoa, impressionante isso. A gente não tem o que falar de ruim, de crítica pro Oscar Isaac, na boa. Porra, fazia tempo que a gente não viu um cara tão bom assim interpretando, não é? Não tem o que dizer, a série foi incrível. Mais uma produção de qualidade do Disney Plus, a ação tava incrível. Atuações, roteiro, a mitologia por trás de tudo. Falando em mitologia, tá? No final da série, fica bem explícito que o Mark e o Steven só acham que o Khonshu abandonou eles, né? E bom, os dois são pobres, né? Mark dormia num depósito lá, dormia numa maca militar, enquanto o Steven vive numa espeluncazinha lá, cheia de livro e trabalhava no museu. Só que o Jake é rico, o cara tem limusine, então ele é o rico dos três, entre os três ele é o rico. Então, na prática, Khonshu ainda tá usando ele de avatar, né? Eu tô falando eles. Só que só tá trabalhando com o Jake. Agora fica a dúvida se a Layla deixou de ser avatar ou não. Por quê? Porque ela disse que só seria avatar temporariamente da Tauret. Enquanto isso, todos os outros avatares foram mortos pelo Arthur Harrow, já que os deuses queriam avatares mais políticos, né? Eles tinham mais aquele perfil de administração, terninho, audiência. Então, quando chega alguém com poder bruto pra ir pra guerra, faz a limpa. Ou seja, o conselho dos deuses foi desfeito e eles vão ter que reagir de alguma forma. Será que vão mudar de abordagem, parar de politicagem? Será que mais algum deus perigoso se libertou daquela destruição toda? Quem vão ser os novos avatares? Então tem muita história aí pra ser contada numa futura segunda temporada, ou quem sabe até no filme. Eu acho que o ideal é isso. Tem muita coisa sobre as personalidades do Mark pra serem abordadas, muita coisa sobre mitologia. Então foi bom terem deixado essas pontas soltas pra gente saber que ainda vai ter muito Cavaleiro da Lua no CM. Esse personagem veio pra dividir águas, eu acho, né? Pra ser um divisor de águas, porque ele veio expandindo o universo da Marvel, principalmente o universo mais místico ainda, né? Porque já tinha com o Shang-Chi, agora com esse casting, esse panteão de deuses egípcios. Então acho que vai ter muita coisa. Cada obra da Disney agora, da Marvel, né? Tá assim, tá expandindo mais o universo Marvel. Isso tá insano. E acho que Cavaleiro da Lua foi uma coisa que dá uma luz no fim do túnel pra gente. Agora a gente consegue imaginar um Justiceiro matando, eu acho que dá pra ver realmente um Deadpool falando palavrão, zoando a própria Disney. Eu consigo ver várias coisas. Foi bola dentro da Disney pra caramba. O que vocês acharam? Curtiram essa série? Eu curti pra caramba, não sei vocês. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal tocando aqui, vai ser bom demais ter você aqui na área pra gente continuar essa semana aí de futuro da Marvel com o Doutor Estranho. Galera, é muito quadrinho que eu quero passar pra vocês, com muitas possibilidades. Você tem que estar inscrito com o sininho. Porra, é sangue nerdístico na veia, galera. Você não vai ficar de fora, vai? Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!